Olá pessoal, boa noite. Bom, hoje, como você já deve ter percebido então, nós vamos continuar os estudos que nós estamos fazendo a respeito do livro Vida em Comunhão, do Bonhoeffer. E hoje nós vamos falar sobre oração. É o quinto tema dos 6. Nós já falamos sobre discipulado, igreja, graça, confissão de pecados, da última vez que eu estive aqui. E hoje, então, o quinto tema é oração. E foi legal porque nesse tempo que eu estive de molho em casa, sem fazer muitas coisas, eu não tinha muito o que fazer, a única coisa que eu podia fazer era orar. Então, a oração foi uma das coisas que eu fiz nesses 20 dias aí que eu fiquei de molho. E foi um bom tempo de comunhão com Deus, de estar com Deus. Estava ali, estava em casa, estava sozinho, não tinha muito o que fazer, então vamos orar. Para mim é difícil ficar sem fazer coisas, mas Deus me deu esse tempo de reclusão exatamente para isso. Então tem sido um tempo de dependência, em que eu aprendi bastante sobre oração, pude reler vários capítulos a respeito da oração. E hoje, então, eu quero falar a respeito disso, então. E eu quero ressaltar uma frase que o autor destacou quando ele fala sobre oração. Ele diz que a oração é a expressão que nós temos de evidenciar a nossa dependência do Espírito Santo. Porque a gente não ora quando a gente está com tudo no controle, né? A gente ora quando a gente não tem a capacidade e olha para Deus e diz, agora é contigo. Então, eu pude pensar nessas semanas no como eu poderia falar para vocês isso aqui, e algumas coisas que ressaltaram a minha mente. Hoje a igreja brasileira ela tem recursos em abundância, nós somos uma igreja relativamente rica, nós temos tecnologia à nossa disposição, então nós temos luzes, nós temos microfones, nós temos um monte de coisa. Nós temos estratégia de treinamento de líderes, a todo momento, né, a gente descobre uma nova estratégia, uma nova forma de incentivar os líderes, uma nova forma de governarmos a igreja, e isso é bom. Nós organizamos bons eventos, a igreja brasileira nunca foi tão prolífera em apresentação de eventos e multidões que alcançam a palavra e tudo mais, então a gente tem feito muito evento. E nós temos planejado bastante ministérios e tudo mais, então como igreja brasileira parece que está tudo bem, parece que está muito bem. Nós fazemos muitas coisas para Deus, mas será que a gente está fazendo coisas com Deus? Essa é a grande pergunta da oração. Quanto tempo nós passamos ouvindo, adorando e contemplando a Deus? Porque esses dias estava conversando com uma pessoa, e daí ela disse assim, não, porque eu já li a Bíblia 3 vezes. Eu disse, que legal, que bom. Quantas vezes tu parou para escutar o que Deus está dizendo? Porque uma coisa é ler a Bíblia, outra é escutar o que Deus realmente está dizendo. Então, o Bonhoeffer, nesse capítulo que ele fala sobre oração, é bem interessante, porque ele compreendeu a profundidade disso. E nesse livro, então, Vida em Comunhão, ele mostra que a oração não é um complemento da vida cristã. A oração, na verdade, é o centro da vida comunitária. Ela é o alicerce onde tudo está sendo construído. E ele fala que uma igreja pode ter boa música, boa estrutura e boa pregação. Ao mesmo tempo ele diz, mas se ela não ora, ela perde a consciência da sua dependência de Deus. Então ele diz, a igreja pode ter tudo. Ao mesmo tempo, achando ter tudo, ela pode não ter nada, se ela não ora. Então eu quero que a gente vá para um dos versículos, talvez mais um dos trechos mais famosos sobre oração, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 13, do versículo 5, desculpem, até o versículo 13. Um pouquinho para a gente entender aonde está o contexto. Mateus, ele apresenta Jesus como aquele que é o cumpridor de todo o ministério do Antigo Testamento.
Então é interessante que Mateus ele faz uma grande introdução no seu evangelho, ele é um dos evangelhos que traz a respeito da infância e genealogia de Jesus. E é interessante que logo no início do evangelho, capítulo 5, 6 e 7, e é onde nós vamos ler hoje o capítulo 6, está dentro desse trecho, é conhecido como o Sermão do Monte. E aí você diz assim, por que Mateus escolhe fazer esse Sermão do Monte? Por exemplo, Lucas não coloca todos esses ensinamentos num mesmo sermão. Aí você diz assim, será que Jesus não ensinou isso? Não, Jesus ensinou. Mas se você entender o objetivo de Mateus com o seu evangelho, é apresentar Jesus como o cumprimento do Antigo Testamento. E qual é uma das passagens mais famosas do Antigo Testamento? É quando Moisés sobe um monte e recebe lá a lei. Por isso o capítulo 5, 6 e 7 do evangelho de Mateus, ele tem essa sombra, é como se Mateus estivesse falando para um judeu, dizendo assim, olha aqui como Jesus fala disso, e por isso que os capítulos 5, 6 e 7, eles são justamente a explicação da lei. E no capítulo 5, que começa isso, ele vai falar sobre as bem-aventuranças, o sal da terra, a luz do mundo, e depois ele vai falar sobre como Jesus cumpriu a lei, aí fala sobre homicídio, adultério, divórcio, juramento, vingança, amor aos inimigos. E no capítulo 6 nós temos 3 assuntos importantes, que é a caridade, ou a doação de recursos, né? A oração e o jejum. São 3 pontos em que ele vai explicar aqui. Então o Sermão do Monte, Jesus está corrigindo algumas práticas religiosas, e por isso a oração está aqui dentro. E é legal porque Jesus acusa os judeus não de não fazerem oração, ou jejum, ou dar esmolas, mas acusa eles de fazerem de uma forma equivocada. Então a grande pergunta para nós hoje é, claro que a gente sabe que tem que orar, sim, mas nós oramos da forma correta? Essa é a grande questão. Então hoje nós vamos olhar para esse texto de Mateus, capítulo 6, do versículo 5 até o 13. Então qual é a nossa motivação a respeito da oração? Os judeus tinham transformado a oração em um espetáculo religioso. Até nas ruas eles eram vistos orando e queriam ser vistos pelos homens como pessoas piedosas que oravam até mesmo na rua. Jesus então ele desenvolveu a oração no seu verdadeiro lugar, onde ela precisava acontecer. E Jesus coloca isso como um relacionamento entre pai e filho. Então é interessante que Jesus não diz apenas ore. Nós vamos ver aqui que Jesus vai começar com o texto dizendo assim, quando vocês orarem. Ou seja, não é algo que vai acontecer esporadicamente, mas é a prática comum que nós temos. É uma parte natural de quem pertence a Deus. Então, quando Jesus está conversando com essa multidão, ele começa dizendo assim no versículo 5, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu pai, vai para o seu quarto, feche a porta, ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará a ofensa de vocês. Então, algumas coisas interessantes aqui é que Jesus coloca esses dois últimos versículos, 14 e 15, conectados automaticamente com a oração. Então a oração tem a ver com perdão, tem a ver com lidar com o outro.
também a oração tem a ver com algo que você faz no secreto. E nós podemos orar em congregação. Ele não está dizendo que a gente não pode fazer isso, mas ele está dizendo que a gente precisa ter um coração humilde. E não como os hipócritas que estavam orando na frente dos outros e dizendo que eles eram grandes por causa disso. Porque ele disse assim, quem ora para que os outros vejam que ele é um grande orador, ele já conseguiu, ele já alcançou. Às vezes fica essa pergunta, tá, então quer dizer que a oração deles é respondida? Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo assim, o que eles querem? Querem ser vistos, né? Pois é, conseguiram, parabéns. É só isso que Jesus está dizendo. Se eles querem ser vistos, oh meu Deus, olha lá o cara orando em cima do poste. Eles já conseguiram. Eles queriam apenas ser vistos por isso. Então Jesus agora ele vai traçar um significado da oração e algo extremamente profundo. Primeira parte então é o versículo 9. Vocês orem assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja teu nome. A oração ela começa com um relacionamento e não como um ritual. Está vendo aqui? Jesus já está dizendo, você chega para conversar com teu pai. É isso que acontece na oração. Jesus podia ter ensinado inúmeras formas de nos referirmos a Deus, mas Jesus escolhe a mais profunda delas, que é, você é filho. Então Jesus fala, Pai, Pai nosso. Nunca, em qualquer momento da oração judaica, você vai ouvir esse termo, em oração. Jesus é o único que nos ensina a chamar Deus de Pai. Então a oração cristã ela não começa com medo, como em geral é as orações de todas as religiões. A gente chega com medo, porque tem um Deus mau que quer nos fazer alguma coisa, e Jesus diz, não, tu está entrando no quarto do teu Pai. Pai nosso que estás no céu. Então nós nos aproximamos porque nós fomos reconciliados com o nosso Deus. Romanos 8,15 diz que nós recebemos o Espírito Santo da adoção, pelo qual nós clamamos, Abba, Pai. E Abba é uma palavra hebraica que significa papai, paizinho, é uma palavra íntima. E Paulo diz que nós devemos nos referir assim. Ao mesmo tempo que nós temos que nos referir a Deus como Pai, olha que interessante, Jesus não diz para a gente orar Pai meu ou meu Pai. Agora entrou aqui um pronome interessante, possessivo, mas é Pai nosso. Ele está no plural. Ele não é só teu Pai. Então, quando oramos, nós temos que aprender que até aí nós não estamos sozinhos, nós pertencemos a um povo. Nós pertencemos a um grupo de pessoas. No cristianismo não há lugar para o individualismo pessoal religioso. Mesmo quando oramos em secreto, no nosso quarto, que é o que Jesus ensinou no início, a oração começa com Pai Nosso. Então a oração cristã ela possui essa dimensão de comunidade, de grupo. Ela nos lembra que fazemos parte de uma família. O problema é que hoje nós vivemos bastante o problema do filho único. E se você é filho único, fica tranquilo. Não estou dizendo que isso é um grande problema. Simone está aqui, ela é filha única, né? Mas o problema é que nós estamos cada vez mais, como famílias, tendo apenas um filho por família. E o problema é que um filho que cresce sozinho, ele perde essa dimensão de olhar para o outro. Ele perde aquela dimensão de que o pai ele faz a mesma coisa para ambos. E nós estamos crescendo em uma sociedade cada vez mais individualizada, porque nós temos esse grande problema também da questão do filho único. Então, quando nós vamos aplicar essa oração para nós, a grande questão aqui é que a qualidade da nossa oração ela vai depender da qualidade do nosso relacionamento com Deus. Deus é teu Pai? Você já fez as pazes com Ele? Ao mesmo tempo, quando mais nós compreendermos essa graça, mais livre nós chegamos ao nosso Pai, porque Ele morreu por nós na cruz. A segunda parte, então, está no versículo 10, então, em que ele termina, santificado seja teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração, então, ela reorienta as nossas prioridades. Em geral, o que fazemos? Senhor, eu tenho uma necessidade, vou entregar ela diante de ti e está tudo certo. A grande pergunta que Deus faz para nós é,
O que você quer que eu responda a essa oração? Você quer que eu opere aquilo que eu quero? Ou não? Então, antes de apresentar nossas necessidades pessoais, Jesus nos ensina a colocar Deus no centro de todas as coisas. A nossa primeira preocupação quanto uma oração não é a nossa saúde, não é nossos projetos e não são nossas conquistas. Mas, em geral, é a primeira coisa que nós levamos na nossa oração. Eu lembro que eu estava orando, dizendo, Deus, olha, vou fazer uma cirurgia aí, eu sei que tu já sabe, eu quero que dê tudo certo. E Deus disse, e se eu não quiser? Não, mas tu vai querer, né? E se eu não quiser? Eu disse, tá bom. Se tu não quiser, tu resolve o que vai fazer com a minha esposa, a qual eu quero ainda manifestar o cuidado a ela, mas eu sei que ela estará muito bem em tuas mãos. Eu sou apenas um dos instrumentos nisso. Que tu faça a tua vontade. Que tu faça a tua vontade. Eu fui sem garantia nenhuma de que a coisa ia dar certo. E na verdade essa é a nossa vida. Porque nós não buscamos às vezes a glória de Deus. Na nossa oração a gente busca o que nós queremos. As respostas que nós queremos. Eu quero que tu me cure, eu quero que tu faça assim, eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ter mais alguma coisa. E Deus diz sim, mas e se eu achar que isso não é o que eu quero para ti? O problema é que a gente vive numa cultura antropocêntrica. Nós estamos acostumados a buscar sempre o nosso próprio bem. Então as nossas orações, em geral, elas giram em torno do nosso coração e não do nosso reino, ou do reino que nós pertencemos. Então a oração, ela não é um argumento para convencer Deus. Não, olha, é o seguinte, agora veio esse problema, tem que orar. E, sim, nós temos que orar. Mas não para que Ele resolva os nossos problemas, mas que Ele seja glorificado de alguma forma. Então nós temos que orar dizendo, Deus, faça a tua vontade. E Jesus nos ensinou isso. Quando Ele estava no Getsemane, Ele estava prestes a ser entregue para os seus algozes, e Ele diz assim, Deus, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas aí Jesus nos ensina, dizendo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Jesus não foi só de palavra, Ele foi de verdade nisso. Então a oração, ela revela que nós temos que nos aproximar da vontade de Deus e não da nossa vontade. A oração tem que ser feita em princípio, dizendo assim, Deus, eu não sei o que vai ser resolvido aqui, mas eu quero a tua honra e a tua glória nisso. Então de alguma forma que tu sejas glorificado. E aí nós vamos para o versículo 11, que diz assim, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Então ele não está dizendo que nós não podemos pedir. Aqui nós temos alguém dizendo, por favor, nos conceda isso. Só que é profundo isso, porque Jesus nos ensina a pedir o pão do ano inteiro. Mas em geral o que a gente quer garantir, né? Ah não, eu quero suficiente para pão para um ano, tá, Jesus? E Jesus diz, não é assim que você tem que pedir. Porque Jesus diz, você vai receber o que é necessário hoje. Se um dia nós acordarmos querendo que nós não precisamos mais de pão, nós corremos o risco de acordar sem a necessidade de orar. E aí, se nós não entendermos a necessidade de orar, a gente vai perder a nossa dependência. O problema é que nós vivemos em uma sociedade capitalizada que nos ensina a guardar muito e com antecedência e com muita... E eu não estou dizendo que a gente deve viver irresponsavelmente. Só a gente tem que viver no equilíbrio. Porque eu corro o risco, talvez, de dizer assim, olha, eu acumulei tanta coisa na minha vida que eu não preciso mais orar pelo pão de cada dia. E isso é interessante. Então a nossa cultura, ela idolatra a autonomia, ela idolatra o controle, ela idolatra a autossuficiência. E às vezes nós chegamos para diante de Deus dizendo assim, Deus, eu quero o controle, eu quero a autonomia e eu quero a autossuficiência. Oração nos lembra o fato de que nós não somos suficientes. Porque se eu tenho que orar, é porque eu não tenho a capacidade de resolver isso. Então a oração está envolvida nisso. E Jesus diz que até para o básico, que é o pão de cada dia, nós devemos orar. Então cada oração, na verdade, é uma confissão silenciosa que nós chegamos diante de Deus e dizemos assim, Senhor, a gente não tem como resolver isso, mas tu tem. E se for da tua vontade, nós queremos que seja assim.
Então quem aprende a orar, aprende a depender e aprende a esperar. Isso é interessante. Uma das coisas legais assim que Simone e eu temos experimentado é com relação, por exemplo, à minha sogra. Muitas pessoas nos ajudam e cada vez que a gente consegue, a gente olha e diz assim, não tinha como, né? Não tinha. Mas Deus supriu, né? Deus supriu. Que louco, né? Que doido. Isso é legal. Então quem ora aprende a depender, aprende a esperar. E isso tem sido um exercício para nós. E aí agora o versículo 12 diz assim, perdoa as nossas dívidas. Algumas versões dizem ofensas, pode ser também. Perdoa as nossas dívidas, mas aí tem um condicionante que é essa palavra assim. Ela coloca aqui uma condição. Não é só perdoa as nossas dívidas, tá? Mas aí ela coloca assim como perdoamos os nossos devedores. Ou assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E esse assim como, ele é complicado, né? Porque significa que eu posso exigir de Deus misericórdia na mesma proporção em que eu desprendo misericórdia. Eu estou dizendo para Deus, derrama sobre mim nada mais daquilo que eu derramo sobre os outros. Então a oração, ela mostra que nós vivemos em constante perdão de todas as pessoas ao nosso redor. Jesus agora une duas dimensões que são inseparáveis, que é a dimensão do perdão que é recebido, do perdão que é dispensado. Então não existe comunhão verdadeira aonde o orgulho impede o arrependimento e aonde a amargura impede que o perdão aconteça. Nossas orações, elas são ineficazes se nós não somos capazes de perdoar. Uma igreja de oração, ela inevitavelmente vai ser uma igreja de reconciliação com Deus, mas de reconciliação com o outro também. É difícil permanecer diante de Deus enquanto nós alimentamos o ressentimento contra o irmão. E isso é uma das acusações que Jesus faz aos judeus, que hipocritamente iam orar diante dos outros, para ser vistos pelos outros, e enquanto na verdade estavam cheios de problemas e falta de perdão em seus próprios corações. Então, a oração, ela revela o estado do meu coração. E aí eu posso chegar diante de Deus e pedir perdão, e Deus vai dizer assim, por que tu pede perdão? Porque eu dispenso o perdão aos outros também, e Deus diz, muito bem. É assim mesmo. Agora, eu não posso exigir o perdão de Deus quando meu coração chega lá cheio de amargura e nós não perdoamos o irmão. Como é aquela parábola que Jesus contou daquele homem que foi perdoado de uma dívida muito grande e saiu alegre porque foi perdoado, e o outro conservo dele chega e diz assim, olha, é o seguinte, eu sei que estou te devendo uma quantia muito menor do que aquela que ele tinha sido perdoado, mas eu prometo que eu vou te pagar. E ele diz, não, tu não vai, tu não tem perdão, vou te mandar para a cadeia. E aí o senhor que tinha perdoado a dívida chama aquele lá e diz assim, cara, tu não tinha que ter perdoado exatamente como eu fiz? Então quando nós perdoamos, eu reconheço que o outro erra e pode errar, assim como eu também erro. E se eu sou capaz de achar que o meu erro tem perdão, quem sou eu para dizer que o outro não tem? Então é legal que nessa oração esse assim como está extremamente envolvido. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. E aí nós chegamos lá embaixo no versículo 18, onde Jesus continua falando da oração, mas ele passou para o jejum, e ele disse assim, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que vem em secreto. E o seu Pai que vem em secreto o recompensará. Ele usa isso para o jejum e ele usa isso para a oração. Estranho, mas é isso, a oração e o jejum, eles são armas espirituais que nós devemos fazer. Após descrever toda a armadura de Deus, Paulo fala que a oração é
o ambiente onde a armadura é utilizada. No Novo Testamento, a oração é a fonte da perseverança, é um instrumento de fortalecimento e é a expressão da dependência. Então, a batalha da igreja nunca é vencida com inteligência e organização. A batalha da igreja é vencida sempre com dependência e oração. Atos 2:42 diz que a igreja primitiva, ela perseverava em oração. Isso mostra que a igreja primitiva, ela precisava crescer em oração. Ela não tinha força, ela era uma igreja pequena, ela estava sendo oprimida pelo Estado, ela estava sendo perseguida pelos judeus ao seu redor, ela estava pronta para morrer e sufocar, mas eles perseveravam em oração e era essa igreja que Deus acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Eles não tinham estratégia muito elaborada, eles não tinham voz diante da sociedade, eles não tinham nada para oferecer. Então a oração é uma marca do cristão. Em Atos a gente encontra repetidamente uma igreja reunida para orar antes de decisões importantes e diante da perseguição e dos momentos de necessidades. A expansão do evangelho foi toda ela feita por uma igreja ajoelhada. E não por uma igreja forte que estava lá com grandes templos e luzes e pregadores e inflamando os corações, dizendo vamos lá, você é bom, você é legal, ou com gente subindo o monte e voltando transformado do monte. Não. A igreja cresceu quando ela estava ajoelhada em oração. O maior avivamento da igreja, ele não começa necessariamente a partir de um púlpito, mas ele começa de um joelho dobrado. É claro que o avivamento da igreja sempre alcançou os púlpitos, mas só porque primeiro aquelas pessoas dobravam seus joelhos. Nós precisamos dobrar o joelho. O Bonhoeffer, ele observa que amar verdadeiramente nossos irmãos é aprender a orar por eles, orar com eles e orar sendo um com eles. É difícil desprezar alguém por quem a gente ora regularmente. É difícil cultivar inveja quando nós intercedemos sinceramente por alguém. E assim como é difícil manter divisão quando nós colocamos o irmão diante do trono da graça. Minha pergunta é, você tem dificuldade com alguém? Por quê? Já orou por essa pessoa? Já colocou ela diante de Deus e disse, Deus, eu quero orar agora especificamente por essa pessoa aqui. Porque é difícil, é impossível a gente colocar alguém no trono da graça e ao mesmo tempo depois torcer para ela se dar mal. Nós precisamos aprender a fazer isso. A oração, ela transforma não o outro, mas a nós que oramos. A oração, ela transforma quem ora. Uma comunidade que ora junta, ela é transformada pela oração. Porque todos nós aprendemos a depender do mesmo Deus. Algumas perguntas quando eu olho para esse texto, e é a oração mais famosa de toda a Bíblia, ela foi transformada em reza por algumas vertentes cristãs, mas quando eu olho para essa oração e esse texto, algumas perguntas como eu tenho orado? Será que a minha oração ela demonstra a prioridade de Deus ou a minha? Será que eu chego lá com a minha agenda dizendo, Deus, olha, temos que orar por isso, porque essas são as minhas demandas, e eu quero que tu responda fielmente a cada uma dessas demandas? Ou será que eu digo, Deus, hoje não tem demanda, eu preciso orar? Segunda coisa é quanto tempo nós dedicamos à oração. Porque também é comum nós dedicarmos o tempo que sobra. Eu comumente escuto às vezes, não, minha vida está tão corrida que eu não pude nem orar. Tá, tem alguma coisa errada aí. Porque se a vida que eu levo e a minha agenda não me aproxima de Deus, ao contrário, me distancia de Deus e da minha comunidade, eu estou fazendo alguma coisa errada com a minha vida. Eu preciso rever alguma prioridade. Para não irmos no grupo ou para não frequentarmos uma celebração, a gente usa a nossa agenda, inclusive dizendo assim, o outro vai entender, né? Porque eu estou muito corrido. Tem alguma coisa errada nisso. Nós devemos orar mais pelas pessoas do que sobre pessoas. Isso também é interessante. Às vezes nós nos precipitamos em chegar para Deus e dizer assim, puxa Deus, olha só, a gente precisa orar aqui, porque essa pessoa é assim, porque essa pessoa é assado. Deus já sabe, gente.
A gente não precisa levar informação para Deus a respeito de alguém. A gente só precisa chegar e dizer: Deus, eu quero interceder por essa pessoa. Nós devemos orar segundo a palavra de Deus. As orações mais profundas, elas nascem quando as nossas petições são moldadas pela Escritura de Deus. O pessoal que está lendo a Bíblia, fazendo a leitura bíblica, nós estamos no livro de 2 Samuel, e 2 Samuel 7 mostra isso, que nós precisamos orar cada vez mais a respeito disso. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais as orações vão ser feitas. Então, às vezes, para mim, uma igreja que não ora também é uma igreja que não lê a Bíblia. E se ela não ora e não lê a Bíblia, bom, então vamos chamar isso de clube. Bem-vindo ao clube de recreio da Aliança Bíblica de Caxias do Sul. Pagamos a mensalidade, então vamos desfrutar de tudo que ela nos dá. Mas a igreja não é um clube. Jesus não ensinou os seus discípulos apenas a pregar. Parou para pensar nisso? Jesus ensinou eles a orar. Jesus não ensinou eles apenas a evangelizar. Jesus ensinou eles a orar. Jesus não ensinou eles apenas a servir o próximo. Jesus ensinou-os a orar. Então, nós precisamos aprender a orar de forma certa, do jeito certo. E a oração do Pai Nosso, ela nos lembra que Deus é santo e que há uma dependência dele, porque o reino pertence a ele. Será que se alguém observasse a minha vida de oração durante a semana, qual conclusão ela teria? Se tivesse lá um Big Brother, uma câmera onde eu fosse, tipo agora querem botar nos policiais a câmera, né? Será que se eu como cristão tivesse uma câmera sempre focando em mim e nas pessoas à minha frente, naquilo que eu faço, baseado somente na minha vida de oração, qual conclusão essa pessoa teria a respeito de mim? Se os únicos recortes da minha vida que alguém pudesse ver fossem minhas orações, qual conclusão será que essa pessoa teria sobre mim? E se alguém nos observasse como igreja? Nós temos uma câmera ali, acho que tem uma outra lá, sei lá, em algum lugar tem uma aí. Tem uma lá na frente também. Se nos observassem como igreja, o que as pessoas diriam que seria o que nos sustenta? Oração? Porque se não for, tem algum problema. Nós precisamos ser a comunidade que lê a Bíblia e aprende da Bíblia, sim, mas nós precisamos ser uma comunidade que ora continuamente, constantemente. E se há alguma coisa que nós podemos fazer e precisamos fazer e que nós estamos ocupados demais, vamos ter que dar um jeito, acordar mais cedo, acordar na madrugada, orar na madrugada, para que nós sejamos uma comunidade que conhece profundamente a palavra, mas ao mesmo tempo que sabe que só vai fazer efeito se os joelhos estiverem dobrados. Uma igreja que ora, ela reconhece toda a sua força, ela reconhece que toda a sua força está em Deus. A esperança da nossa missão está em Deus. Senão nós vamos achar que somos nós, que nós somos bons, que nós conseguimos fazer por nós mesmos, que é a nossa estratégia evangelística, os nossos recursos, aquilo que nós conseguimos. Então, quando uma igreja vive assim, ela está fora do que Deus quer. Uma igreja, ela precisa experimentar a necessidade de Deus. Ela precisa botar o joelho no chão e dizer assim: Deus, não temos capacidade para isso, mas Tu tem. E aí Ele vai nos responder. E nós vamos experimentando nossa dependência sendo transformada, Deus sendo honrado, Deus sendo glorificado, Deus no trono do reino e a vontade dele sendo feita por meio de nós. Então não são as nossas demandas. Tem um cristão que, quando estava em um momento de doença, ele ora assim, foi Blaise Pascal. Ele diz assim: Deus, estou aqui, estou doente, não peço cura, peço que Tu seja honrado na minha morte ou na minha cura. Amém. Esse cara tem alguma coisa diferente. Ele não chegou com uma demanda dizendo: eu quero a resposta, e a resposta que eu quero que Tu dê é essa. Ele disse: Deus, eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero que Tu
seja glorificado independente do que vai acontecer. Se esses são meus últimos dias vivendo sobre a terra, está nas tuas mãos. Se você tem mais alguma coisa sobre isso, também estou aqui. Mas se eu for curado, que seja para a tua glória e não para eu me achar que eu consegui alguma coisa. A oração ela é extremamente importante, ela é a base daquilo que nós como cristãos precisamos fazer. Nós precisamos orar, nós precisamos ter pedidos de oração, nós precisamos ter dependência de Deus, nós precisamos olhar para Deus e dizer, Deus, nós não conseguimos. E se nós temos poucos pedidos de oração, talvez seja porque nós temos nos achado suficiente demais. Porque volto a dizer aqui, aquilo pelo qual eu não oro, é aquilo pelo qual eu já tenho dominado. Eu não oro, por exemplo, para Deus para conseguir cortar um pedaço de pão. Em geral, se eu tiver uma faca, eu consigo fazer isso. Mas eu tenho que orar para conseguir esse pão. Eu não oro para Deus dizendo que eu posso caminhar, porque isso é só eu levantar e eu sair andando. Até que isso não me seja tirado e eu pare e pense e digo, Deus, até isso eu preciso. Nós precisamos aprender que a oração nos faz depender de tudo. E de alguma forma nós precisamos orar dizendo, Deus, eu preciso de tudo. Basta algumas coisas, que, por exemplo, eu aprendi esses 20 dias aí, e eu tenho um grande problema em ficar parado. E Deus diz, tu vai ficar parado. E eu lembro que eu disse, não, mas aí eu preciso botar isso aqui no melhor tempo possível, vamos ver como é que vai ser. E aí eu falei para Simone, acho que vai dar para fazer essa cirurgia em 2028. E a Simone disse, não, tu não está entendendo, não é assim. Porque eu me achava muito importante, imagina, o que vai acontecer, aquilo que só eu posso fazer, quem fará? E Deus diz, cara, tu não está entendendo. Sou eu que? Tu é só o instrumento. E isso eu tenho de monte. A grande questão é o que tu tem dependido de mim para fazer. E aí a gente diz, tá bom, Deus. Então é isso. Então vamos baixar nossa cabeça nesse momento e vamos pensar. Gaste um tempo agora, você e Deus, pensando em como tem sido o teu tempo de oração, quais têm sido as tuas orações, como você tem orado e quanto tempo você tem se colocado diante de Deus. E é legal porque isso vai fazer uma avaliação de quão bom e quão forte tem sido o nosso cristianismo. Então baixa a tua cabeça e tenha um tempo com Deus agora, só você e Deus. Entrega para Ele tudo isso. Depois eu vou encerrar fazendo um momento de oração para nós, ok? Pai nosso, que estás no céu, santificado é o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, nós queremos entregar essa oração que tu nos ensinou a fazer. Ao mesmo tempo, queremos entregar a nossa vida para que ela faça essa oração da forma correta. Não com vãs repetições, como tu já alertou, e não de uma forma mística ou mágica, mas como uma expressão da nossa dependência de ti. Para as coisas mais básicas, como conseguir o pão. Para as coisas mais básicas, como não exigir de ti uma resposta que não seja tua. Para não chegarmos para ti com a nossa demanda já sabendo a resposta que tu tens que dar, mas humildemente dependentes da resposta que tu vais dar. Senhor, entregamos tudo em tuas mãos, porque todas as coisas são de ti, pertencem a ti. Cuida da gente e nos permita nós conhecermos quão limitado nós somos, para que a nossa oração seja constante. Que sejamos uma igreja que se ajoelha em todo momento, seja fisicamente ou seja mentalmente. Não é o joelho a fórmula mágica, mas queremos humildemente estar diante de ti
pedindo que Tu estejas nos dando tudo o que nós precisamos e não tudo o que queremos. Tudo aquilo que nós ansiamos é Tua glória. E se em algum momento nossa oração é egoísta, egocêntrica, corrija isso. Mostra isso. Revela o nosso coração e nos faz depender de Ti. Que essa oração seja o alicerce e que a gente possa repeti-la várias vezes, não por quantidade, mas por humildade. É isso que entregamos em Tuas mãos, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.